Boa noite a todos, boa noite a todas. Me chamo Rinaldo Soares, faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, situado na Rua Maria, número 36, Torrões. Quero agradecer a todos vocês, a nossa irmã a Márcia Áurea, por essa oportunidade de mais uma vez trazer, alguns comentários, principalmente um dos personagens mais interessantes, no nosso ponto de vista. É um personagem desafiador e um personagem que preparou todo o caminho para Jesus. Mas antes disso, a gente vai orar a Deus e Jesus e agradecer por mais essa oportunidade. Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade. Ilumina os nossos caminhos, nos dá força e coragem para superar e vencer as vicissitudes da vida. Ilumina aqueles que estão nos hospitais, maternidades, pontos de socorro, no manicômio, nos presídios, de lares ajustados. Abençoa os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais. Ilumina, Senhor, os nossos governantes, que eles possam ser auxiliados e ajudados pela tua equipe espiritual e que o teu amor infinito, Jesus, possa recair sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Nós hoje iremos falar, Jesus e João Batista, nesse precursor importantíssimo, mas antes de a gente falar de João, a gente vai falar de Elias. Está lá no Antigo Testamento, Reis 1 e Reis 2, tá certo? Ligeiramente a gente vai pincelar, a vinda de Elias, porque Elias era o último profeta, Ele foi um profeta que Jesus confiou a ele a vinda para que ele pudesse mostrar àquele povo um Deus único, o monoteísmo, porque o povo de Israel acreditava em vários deuses. E Acabe, ele acreditava, o rei Acabe, ele acreditava e adorava o deus Baal. E com isso, ele desafiou o rei e disse que fez um desafio. Ele pegasse um boi, matasse, sacrificasse e colocasse no holocausto. Ou podemos dizer assim, no altar, para a oferenda. E com isso, partindo no meio, cada um iria fazer suas orações ao Deus. E o Deus verdadeiro que queimasse aquele holocausto, eles seguiriam. E aí assim foi feito. E aí os soldados, os seguidores de Baal, de Acabe, eram 450 pessoas, que seguiam esse Deus, e eles oraram o dia todo e não conseguiram. Com isso foi a vez de Elias. Elias pede para que um dos seus seguidores, de Acabe, pudesse encharcar a oferenda dele, e aí ele se ajoelha, prostra-se o rosto no chão e ora: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a ti roga a tua misericórdia divina para provar esse povo que tu és o Deus justo. E aí automaticamente, um efeito físico fez com que uma tocha pudesse consumir tudo ali. E com isso Elias mandou, junto com os demais soldados, seguidores, mandou degolar os 450 soldados. E aí a passagem designa que Elias foi arrebatado. E a gente não tem um subsídio melhor do que aconteceu. Esse foi o fim de Elias. E aí nesse período, alguns profetas, entre eles Elias e Malaquias, ele vai profetizar a vinda de Elias para preparar o caminho para Jesus. E a gente vai ver em Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, dizendo o seguinte: voz do que clama no deserto. Por que clama no deserto? Porque era a vida diária de Elias, que vivia no deserto, comia, se vestia de uma roupagem de pelo de camelo, e se alimentava de mel silvestre. E essa designação que Isaías vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, preparai todo o caminho para o Senhor. E Malaquias, o último profeta da Bíblia, vai dizer o seguinte, capítulo 3, versículo 1: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem
diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Malaquias já profetiza a vinda de Jesus, né, do Messias que os hebreus estavam aguardando, estavam esperando, né? E aí Malaquias capítulo 4, versículo 5 vai dizer o seguinte: e eis que vos envio o profeta, olha lá, a reencarnação, envio o Espírito ou o profeta de Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou seja, antes que venha Jesus. Mais adiante a gente vai ver Malaquias finalizando com a sua profetização, o último profeta, isso 430 anos antes da vinda de João Batista, e ele vai dizer o seguinte: converterá Elias o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com a maldição. Ou seja, iria conduzir, né? Iria preparar todas aquelas pessoas para o arrependimento, para o caminho do Senhor. Portanto, essa foi a profetização, né, de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. De lá para cá houve 400 anos sem nenhum profeta. E aí houve um preparo, né, de cultura, de política, de região, de pessoas que vieram, né, para preparar todo o caminho do Senhor. A gente vai ver agora no Novo Testamento, né, um sacerdote, né, Lucas, o anúncio do nascimento de João Batista. Existia na época de Herodes, né, no templo, né, um sacerdote chamado Zacarias, e que esse homem, né, olha que coisa interessante, a família, o casal que não tivesse um filho ou uma filha era considerado amaldiçoado. Que coisa interessante, né? E todas as vezes Zacarias ia ao templo para orar. Ele vinha orando a Deus para que Deus não amaldiçoasse a sua família e que lhe desse a ele a oportunidade dele ter um filho, né? E aí, diante, né, das circunstâncias, né, porque era escolhido pessoas justas, honesta, trabalhadora, que se conectava com a espiritualidade amiga, com Deus, né, com os bons espíritos amigos de luz, dentro da sua conduta reta, honesta, né, exemplar, né? E eis que ele orava porque a sua esposa era estéril, já era de uma idade bem avançada. E houve um acontecimento muito interessante, e que nessa escolha ele foi e acendeu o incenso, né? E diante desse incenso, a gente vai ver que houve um acontecimento naquele local. Eis que apareceu o anjo Gabriel, anunciando a ele que as preces dele foram ouvidas pelo Senhor, e que Deus dará à mulher dele um filho. E ele indaga: como isso vai acontecer? Se eu e minha esposa é velho, me dás um sinal? E aí o anjo, o Espírito vai dizer: tu irás de hoje em diante ficar mudo e surdo, e só falarás quando a criança nascer. E esse filho porá o nome dele de João. E aí a gente vai ver adiante, né? E ele vai dizer: e irá diante dele no espírito, olha, e virtude de Elias. Olha a confirmação de Malaquias, a vinda do espírito Elias agora em um novo corpo, para converter os corações dos pais aos filhos. Olha lá o que Malaquias falou. E os rebeldes aos prudentes, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor, preparar ao Senhor para o povo que disposto, ou seja, preparar o caminho para aqueles que pudessem seguir Jesus. Disse então Zacarias, né, como isso iria acontecer, e eis que os espíritos, né, o Espírito vai dizer que a mulher dele vai conceber,
esse espírito, né? E saindo dali, todos ficaram preocupados. Por quê? Porque a demora. Dali se encontrava Zacarias dentro do templo, né? Dentro e acender de acender principalmente o censo, e do acontecimento. E quando ele sai, todos ficaram abismados, né? E ele sem saber falar. E tempos depois vai ver que Isabel estava gestante, né? E aí, uma coisa interessante também que a gente vai ver no Alcorão, a gente viu ali o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e agora a gente vai ver no Alcorão as mesmas narrativas que Maomé traz no Alcorão. Na terceira surata, a família de Ira. Ira significa de Maria. Ele vai falar um pouco da família de Maria, até porque Zacarias e Isabel era prima legítima de Maria, né? A convivência era contínua, constante ali. E aí, no capítulo 3, 38, capítulo 3, de 38 a 41, é a mesma narrativa. Então Zacarias rogou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu, concede-me uma ditosa descendência, porque és inexorável por excelência. Ele pede a Deus misericórdia para que ele venha a ter uma criança, né? E o anjo aparece e anuncia a ele, né, de que Alá te anuncia o nascimento de João, que corroborará o verbo de Alá, será nobre, casto e um dos profetas virtuosos. Olha lá, fala todas as questões que o Antigo Testamento falou e que Lucas também trouxe. E diz mais: ó meu Senhor, como poderes ter o filho, se a velhice me alcançou, a minha esposa é estéril. E disse o anjo: assim será Alá, faz o que lhes apraz. E aí ele fica também mudo, ele fica sem falar, ele fica sem ouvir e deixa os acontecimentos ter, né, a sua disposição. E aí Lucas continua, né? Maria visita Isabel, porque o anjo se apresenta também a Maria, anuncia também de que ela será escolhida, né, agraciada perante a Deus, e que ela terá também um filho, né? E aí ele vai dizer: também a tua irmã, a tua prima Isabel, já está em 6º mês de um filho também. E aí Maria vai até a aldeia visitar Isabel. E aí quando ela faz a saudação a Isabel, olha que coisa interessante, porque é uma montanha, uma distância, né? E Maria foi lá comprovar verdadeiramente se de fato é verdade. E quando Maria saudou a sua prima, olha o que aconteceu. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha soltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, ou seja, o Espírito, né, sentiu a presença de Jesus, né? É engraçado essa questão, e ele traz, né, uma aclamação influenciada, mediunizada. Isabel de seguir exclamou com grande voz e disse: bendita tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, o Espírito reconhece que Maria traz no seu ventre um espírito de luz, traz o Senhor. E diz mais: onde provém isto a mim, que vem visitar-me a mãe do meu Senhor? Reverencia Maria, porque ela traz aquela criança um espírito adiantado, traz o Messias, traz Jesus. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha soltou de alegria no meu ventre. Olha lá, o Espírito congratula com aquele que vem. Olha, a gente sabe que na concepção da ligação do esperma ao óvulo da mulher, o que acontece? Há uma ligação fluídica e o espírito fica fora do corpo. Só uma ligação. Kardec traz toda essa narrativa no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, né, na Gênese também, na Revista Espírita. Portanto, é essa ligação que faz com que o espírito fique fora e receba toda a sensação. Leão Denis também traz esse esclarecimento, né? O retorno do espírito à vida corpórea.
E aí a gente vê a sensação que o Espírito percebe da presença de Jesus no ventre, né? na ligação espiritual que ambos ali se têm. Portanto, essa união é de afinidade de dois Espíritos. Primeiro, que Jesus delega a esse Espírito para que ele viesse no Antigo Testamento falar da verdade, do Deus único. Depois Jesus delega, depois de 400 anos depois, Jesus delega para que ele venha de novo preparar todo o caminho. Para o quê? Falar toda a verdade também. Olha que coisa interessante. E aí ela disse, bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Portanto, ela dá a confirmação. Lucas continua, né, no nascimento de João Batista. E completou para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Uma coisa interessante, a gente está no mês de São João. Como a Judéia ficava distante de Belém, Maria fez uma combinação com Isabel. Se ele nascesse de manhã, ela colocaria um mastro. Se ele nascesse à noite, ela acenderia uma fogueira. E aí Isabel, né, ele nasceu entre mais ou menos 5h30, 6 horas da noite, e aí Isabel colocou o mastro e acendeu a fogueira. Por isso que hoje a gente está vivendo o mês junino, o mês de São João, onde simbolicamente Isabel acende a fogueira, anunciando a chegada do filho dela. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, e grande misericórdia, alegraram-se com ele. Ou seja, ela colocou, né, depois de 8 dias, teria que dar o nome à criança. E qual o nome que se dá? E aí Maria, muitos disseram, dá o nome do pai. Isabel disse, não, vamos dar o nome dele, chamará João. E aí elas, bem, não tem ninguém na tua família com esse nome. Como se dará isso? E aí chamou o pai, e o pai pegou uma tábua e aí escreveu, não, o nome dele será João. E depois disso, as cordas vocais e a audição, começa a ele ter toda a percepção. A gente já vê aí a grandeza espiritual desse espírito, né? da condição que ele vem para fazer com que as coisas possam acontecer, que ele venha preparar todo o caminho para Jesus, que é importante. A gente vai ver agora no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na segunda lição, Jesus e o Precursor. A gente tirou alguns textos muito interessantes, porque até ali a gente viu o nascimento e a anunciação, toda a trajetória do nascimento de João Batista, né? E o primeiro encontro entre eles, espiritualmente falando. Agora a gente vai, e aí nasce João Batista, depois nasce Jesus. E aí Humberto de Campos traz uma narrativa muito interessante, né? E essa narrativa a gente tirou alguns pedacinhos para a gente refletir acerca dessa questão. E aí ele começa dizendo assim, entre tantas coisas, as duas em curiosa palestra, trocando curiosamente as mais ternas confidências maternais. Quem? Maria e Isabel. Porque daí as crianças já estavam já com a idade já de 12, né? 10, 11, 12 anos por aí. E Isabel visita Maria e leva João para lá, para conversar, confidenciar, nessas coisas todas. E aí ela continuou, o que me espanta, dizia Isabel, com carinhoso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. João já estava numa compreensão, numa maturidade espiritual muito grande, de tal ponto que o comportamento dele era diferente de outras crianças. E Humberto de Campos continua, não raro, procurou inutilmente em casa para encontrá-lo, quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada para graves pensamentos. Ou seja, João já estava imaginando, né, como seria a sua trajetória quando ele chegasse à idade adulta. De preparar todo o caminho para Jesus. E continua Humberto de Campos, essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos,
trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Olha só. Traz a luz divina para a humanidade e para um caminho novo. Olha lá, João prepara, Jesus continua. Um caminho novo. E ela continua. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelas derradeiros raios vespertino, já chegando já a tardezinha. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoavam-se ao sopro carinhoso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que lhes multiplicavam a distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ou seja, dali já se percebe, né, o quanto aquelas crianças já traçavam, né? E Jesus já dizia o que é que ele iria fazer, como ele iria fazer, se podemos dizer assim, ele desenvolveram, né, toda uma trajetória de como se daria isso, né? E Humberto de Campos continua: quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Eu fico imaginando assim, Jesus dizer: ó João, tu vai, prepara, né, batiza todos, organiza tudo, e no tempo certo eu me apresento, tu me batiza, e aí eu dou continuidade. Tá certo assim? É de se imaginar de que eles conversavam essa questão. Mas era um pensamento que elas mesmos tinham. O que é que eles conversam tanto? Distanciados no tempo, devemos presumir, diz Humberto de Campos, que fosse na terra a primeira combinação entre o amor, Jesus, e a verdade para a conquista do mundo. Olha só, gente. Tu fala a verdade e eu vou trazer o amor para a humanidade. Que coisa linda, né? Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Ou seja, João, quando crescer, irá adiante dele preparar todo o caminho, como assim afirmara Isaías. Transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, procedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel silvestre, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ou seja, falar da verdade. Era o objetivo proposto de Jesus a João Batista. Ele procedeu à lição da misericórdia e da bondade. E aí finaliza dizendo o seguinte, no que nós separamos: o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos. E, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Olha lá. Se não fosse João preparar todo o caminho e falasse da verdade, como seria hoje? João foi uma peça primordial, porque depois do último profeta, 400 anos lá atrás, veio João para falar da verdade, preparar o caminho para Jesus. A pregação de João Batista. Lucas vai trazer o seguinte:
produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai. Porque era a ideia, o pai Abraão, o profeta Abraão. Porque eu vos digo que até cestas destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Porque Deus é Deus. E Jesus vai dizer, antes de Abraão existir, eu já era. Que coisa interessante, né? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, cortasse e lançasse no fogo. Ou seja, todo um preparo que João traz sobre a misericórdia divina. E por fim, João vai em seguida assim, e então o povo em expectação, pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Os discípulos, as pessoas pensavam que ele era o Messias. E indago a ele, ele diz o seguinte, eu, na verdade, batizo-vos com a água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele conhecia a natureza do Mestre, o poder moral de Jesus, o amor de Jesus, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alpargatas. Eu vos batizará com o Espírito e com o fogo, e ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, apagar com fogo as iniquidades, as paixões, o egoísmo, o orgulho, a vaidade que está em nós, que é preciso ser lavado, que é preciso ser trabalhado, que é preciso ser eliminado de cada um de nós, que é essas ervas daninhas, que é o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, tudo isso que aniquila a cada um de nós. Portanto, olha o que João Batista veio preparar o caminho. Mas virá ele preparar tudo isso, os nossos corações, preparar tudo isso para que a gente possa ter uma convivência cristã com Jesus, na nossa conduta diária, constante. E mais adiante a gente vai ver o batismo de Jesus. Agora sim, o encontro de Jesus com João Batista. Lucas vai trazer no capítulo 3, versículos de 21 a 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, porque foi um momento, muito especial. João, de verdade, ele não queria batizar Jesus, porque ele sabia que ele era o Mestre, que ele era o Messias. Interiormente, ele não poderia dizer à humanidade que ele era o Messias, porque era comum todos que fizessem as profecias, ou todos que batizassem, e o povo tinha como João Batista o profeta, o Messias. E aí Jesus, na sua descrição, ele fica calado, ele deixa tudo acontecer para quando for no momento certo, a espiritualidade dizer a João que ele era de verdade o Messias. E aí um fenômeno muito interessante aconteceu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia, Tu és o meu filho amado, eu te me tenho comprazido, com prazer, com amor, com alegria. A espiritualidade se apresenta, porque a pomba é simbolicamente falando, mas se apresenta a João e confirma o que João já sabia, essa ligação. Porque depois daí, João vai dizer o seguinte aos seus discípulos, quando os discípulos indagam de que ele era o Messias, e aí Jesus vai dizer, olha, vocês não estão vendo que eu estou curando, expulsando os demônios, Agora, vai lá dizer a João, João já estava preso, vai lá dizer a João o que tu estão testemunhando. Porque muitos seguidores, André e outros tantos, eram seguidores de João Batista. E depois dali, eles voltaram, porque eles foram lá, João, esse homem, ele expulsa demônio, ele cura. E ele diz,
Se estás à procura do Messias, esse é o Messias. Segue-o, porque agora se faz necessário que eu diminua e ele agora cresça. Gente, isso é muita humildade. É muita humildade de João Batista reconhecer de que o seu momento agora cessou. Quantos de nós, às vezes, na casa espírita, não compreendemos esse momento nosso? E não nos permitimos reconhecer que o nosso tempo chegou. Isso não só na casa espírita, mas em todos os aspectos da nossa vida social. Às vezes nós nos achamos que poderemos dar mais, depende das nossas condições. Mas nesse momento a gente traz para nós, qual será o nosso momento de dizer assim, agora é a vez dele, é a vez dela, e ela tem que seguir, ele tem que seguir. Agora vamos entrar na parte de esclarecimento, né, à luz da nossa querida doutrina espírita. A gente vai trazer o livro Parábolas e Ensino de Jesus, Caibá Schutel, no capítulo 94, o batismo de Jesus e o batismo da igreja. E aí, Schutel ele vai dizer o seguinte: Jesus não quis dar exemplo da espécie alguma, mas o seu fito foi dar-se a conhecer a João, o seu precursor, para que ele se desempenhasse da missão e de apresentá-lo como o Messias que devia vir. Ou seja, dar a oportunidade, apresentar à sociedade, mostrar às pessoas de que ele é o Messias prometido pelos profetas, pelos antigos profetas, e que dali diante todos deveriam seguir Jesus. A missão dele é essa, de apresentar Jesus à sociedade. Ele foi o precursor, foi ele que preparou todo o caminho para Jesus. E aí a gente vai seguindo adiante no livro Vinha de Luz, por Emmanuel, capítulo 19. Executar o bem. E ele traz uma perícope, ou seja, um capítulo e um versículo dizendo o seguinte: e ele lhes disse, não pensais mais do que vos está ordenado. João Batista, Lucas 3,13. E Emmanuel vai dizer o seguinte para nós, sintetizando: a advertência de João Batista, a massa inquieta, dos avisos mais preciosos do Evangelho. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda o espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. Olha lá. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa e nem diminuir a responsabilidade. Às vezes nós queremos dar oportunidade às pessoas e às vezes as pessoas recusam. Às vezes as pessoas têm a chance de fazer e não faz. Às vezes a gente vê que a pessoa tem a possibilidade de realizar, mas ela se esquiva. Ou às vezes a gente também não deixa que realize a tarefa, porque ela se acha capaz, ela sabe que pode realizar. E muitas das vezes também existe outra questão. Às vezes nós pedimos coisas que talvez não esteja no nosso alcance, na nossa condição de realização. E é preciso ter essa maturidade. E é isso que ele diz. Mas recomendo o espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Se você tem esse compromisso, assuma com amor, com dedicação, com retidão. Não peça mais além daquilo que você está fazendo, porque você não fará bem um e nem executará o outro melhor. É melhor ficar com um. E ele conclui dizendo o seguinte: nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Lembrado. Ou seja, se eu posso fazer isso, eu vou me dedicar a isso. Nem mais, nem menos. Porque quando eu for fazer, eu vou fazer com amor, com dedicação. Porque foi isso que fez João Batista.
Ele veio preparar o caminho, ele veio preparar o povo, ele veio fazer com que aquelas pessoas renunciassem às suas más inclinações, renunciassem às paixões do mundo para receber o Messias. E nós? O que é que nós estamos fazendo na casa espírita? Será que nós estamos assimilando bem as instruções, as orientações trazidas pelo alto através das palestras, ou através das instruções, orientações mediúnicas, ou através dos livros bem doutrinários? É preciso a gente parar para analisar. Vamos agora no livro Pão Nosso, por Emmanuel, capítulo 10, Salários. E uma perícope, ou melhor, uma passagem também de João. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas 3,14. E Emmanuel inicia o seguinte: a resposta de João Batista aos soldados que lhes rogavam esclarecimento é modelo de concisão de bom senso. Porque os soldados indagavam: e nós? O que nós iremos fazer diante dos nossos comandantes, daqueles que mandam em nós? E ele continua: inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. É preciso saber administrar para saber conviver. Isso não só no aspecto financeiro, mas da vida. Como nós estamos empregando o nosso tempo? Será que nós estamos empregando o nosso tempo com as melhores resoluções da nossa vida? Será que nós estamos nos qualificando? A gente está diante de uma pandemia nos dias atuais e a gente está vendo muitas almas sendo convidadas à pátria espiritual. E aí o que nos resta a refletir é o seguinte: e nós que estamos aqui, o que é que nós estamos aproveitando diante desse momento em nosso proveito mesmo? E nos qualificando e nos preparando, o que é que nós estamos levando de bom para a humanidade? Será que nós estamos incorporando João Batista para ajudar outros irmãos do caminho a se encontrar, a voltar ao caminho? Porque, como disse Jesus nas primeiras pregações, no capítulo 3 da Boa Nova, por Humberto de Campos, quando o sacerdote ele indaga Jesus na sinagoga de Jerusalém, né, no templo de Jerusalém: o que tu faz aqui, Nazareno? Jesus disse: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E aí Ana indaga: como tu irás fazer isso? E Jesus disse: eu contarei com os homens de todos os lugares do mundo essa empreitada, porque é de Deus vir fazer com que os homens possam voltar ao Pai. E Jesus diz: nenhuma das minhas ovelhas que meu Pai confiou se perderá. Portanto, se faz necessário que a gente faça essa ponte para que as pessoas se encontrem novamente com Jesus. E aí ele vai dizer da seguinte forma, concluindo também: antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. O dinheiro é importante na medida que eu empregue bem para o meu sustento da minha família, e que eu possa ajudar alguém. Mais do que isso, valorizar as concessões do céu. E que são essas concessões? São a oportunidade para viver o dia, de poder ser útil à sociedade, de poder, ao deitar, agradecer a Deus pelo momento que Ele nos concedeu durante o dia, e entregarmos a Ele, para que assim for da sua vontade, ao despertar no novo amanhecer, dar continuidade ao processo evolutivo pessoal e coletivo. Portanto, agradecer a Deus todos os momentos pelas concessões das mãos, dos olhos, da boca, da audição, da mente, de tudo.
e poder utilizar da melhor maneira possível em favor dos irmãos e das irmãs. E por fim, a gente vai encerrar com o livro Primícias do Reino por Amélia Rodrigues, capítulo 2, o precursor. Ela traz uma narrativa muito interessante que a gente trouxe 3 dela muito boa para a gente refletir. Sim, João é Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas. Nós estamos reencarnando de novo. Nós não sabemos a nossa última personalidade. E nos identificando hoje com a luz bendita do Consolador prometido, o que é que nós estamos fazendo de nossa atual existência? Estamos preparando o caminho para os que estão chegando? Será que nós estamos preparando a estrada, abrindo o caminho, preparando estradas para os que estão chegando? Qual é o legado que nós iremos deixar para aqueles que estão chegando? E ela diz mais: a verdade está anunciada, a imortalidade da alma, a continuidade da vida. Luz nova projeta-se nos dédalos da ignorância multimilenar. Luz nova projeta-se para as mentes humanas, séculos a fios. Passarão terra sobre terra, mas não passarão as minhas palavras, disse Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos dê força, coragem e, por fim, encerro dizendo: eles estão entre nós, Ave Cristo. Agradeço a todos e a todas por mais essa oportunidade, desejando a todos que o profeta Elias ou o profeta João se faça presente em nossa vida, para que a gente possa ser digno também de preparar o caminho daqueles que estão por aí e eles também encontrem com Jesus, para Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e vamos fazer a prece de agradecimento. Senhor Mestre Jesus, humildemente, Senhor, te pedimos, melhor, te agradecemos por tudo. Possamos nós incorporarmos humildemente como servo teu em favor de todos aqueles que se encontram no caminho. Sejamos nós a luz do mundo, sejamos nós o sol da terra, sejamos nós os primeiros servidores em prol da sociedade, em prol da humanidade. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem, disposição para poder servir em teu santo nome. Abençoa toda a humanidade. Que tua luz bendita possa nos fortalecer, possa nos auxiliar, nos ajudar hoje, amanhã e sempre. Muita luz, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.